Muito bem, seja bem-vindo. Nossa 20ª aula hoje do curso de Cálculo 1. E o assunto de hoje é a definição de derivada, tá? Eu pretendo nessa aula, então, dar a definição para vocês e mostrar também alguns exemplos. Bom, vamos à definição, né? A derivada de uma função f em um determinado valor a qual nós denotamos assim, olha, f' de a, é definida por meio dessa igualdade. Derivada de f em a vai ser o limite de f de a mais h menos f de a sobre h, quando o h tende a zero, desde que esse limite exista. Se esse limite aqui não existir, nós vamos dizer que a derivada de f em a não existe. Tá? Caso o limite exista, nós vamos dizer que a derivada de f em a existe. Bom, mas tudo bem, né? Definimos aqui bonitinho, né? Por meio dessa igualdade. Mas o que significa mesmo, né, essa definição? É bom a gente tentar entender. Vamos esquecer por enquanto esse limite quando o h tende a zero. Vamos pensar simplesmente nesse quociente aqui para um valor de h, por exemplo, positivo, fixo, tá? E o que significa esse quociente aqui, né? Esse quociente aqui é uma medida da taxa de variação média da função ao longo do intervalo a mais h. Tá? Se eu quero medir a taxa de variação média da função, né, eu vou calcular essa diferença aqui, né, eu vou pegar f de a mais h, subtrair de f de a, e essa diferença aqui eu vou considerar o quociente dela em relação ao comprimento total do intervalo. Se o meu intervalo aqui, né, varia aqui de a até a mais h, o comprimento total dele é h. Então, essa diferença aqui, né, dividido por h, onde h é o comprimento total do meu intervalo, ela representa a taxa de variação média, não é, da função f ao longo do intervalo. Então, veja, se eu considero, né, esse quociente quando o h, né, é bem pequeno, né, quando o h é bem próximo de zero, eu posso pensar então que esse limite, o resultado dele, né, vai me dar a taxa de variação instantânea da função num determinado valor a. Né? Então, se o h ele é bem pequeno, esse intervalo de a até a mais h é um intervalo de comprimento bem pequenininho, e eu vou medindo ali, né, a taxa de variação da função e vou fazendo o h cada vez menor, cada vez menor, cada vez menor. E se eu considero então esse limite, eu estou considerando então a taxa de variação instantânea da função f em a. Tá? Então, esse é o sentido aí da derivada. Bom, e se a gente faz x igual a mais h, nós podemos também obter uma definição equivalente, que é essa que está aqui, olha. F' de a é o limite de f de x menos f de a sobre x menos a quando x tende a a. Para observar que essa definição aqui é equivalente à anterior, basta a gente perceber o seguinte, olha. Aonde eu tenho a mais h, eu vou substituir aqui agora por x, né? Aqui era f de a, continua. Aqui embaixo era h, né? E aí como x é igual a mais h, o h é x menos a, tá aqui. E basta observar que quando o h tende a zero, se o h é x menos a, isso equivale a dizer que o x tende a a. Tá? Então eu posso, né, considerar tanto a definição da derivada de f em a por meio desse limite ou por meio desse limite aqui. São definições equivalentes, né? Então, sempre lembrando que a derivada de f em a, ela mede aí, né, a variação instantânea da função em a, né? F de x menos f de a sobre x menos a, quando x tende a a. Tá? Bom, eu separei dois exemplos para nós aqui nessa aula. O primeiro é encontrar a derivada dessa função polinomial aqui de grau 2 em um valor a aqui qualquer, né? Aqui nós vamos calcular f' de a para qualquer a real, tá? E como é que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar a definição, né? Então, f' de a é o limite quando h tende a zero desse quociente. Aí, olha, se nós, né, aplicarmos aqui f em a mais h e utilizarmos a definição de f, né,
nós temos aqui que f de a mais h é 3 vezes a mais h ao quadrado mais a mais h menos 1. Menos, né? Agora aqui, olha, aplicando f em a, nós vamos ter aqui, ó, 3a quadrado mais a menos 1 sobre h, quando h tende a zero. Então, isso é a definição da derivada de f em a. Agora nós vamos tentar trabalhar com esse limite aqui, né? Aqui, olha, a mais h ao quadrado, né? Isso aqui é a quadrado mais 2ah mais h ao quadrado, tudo isso multiplicado por 3, me dá aqui essas três parcelinhas aqui, né? Aí eu tenho aqui o a mais h menos 1, e aqui eu continuo com menos, né, f de a, que é 3a quadrado mais a menos 1. Ok, bom, se a gente faz os cancelamentos necessários, olha, 3a quadrado com esse 3a quadrado aqui vai embora, não é? Aqui, olha, esse a aqui vai embora com esse a, então eu vou sobrar só com o quê, né? Eu vou sobrar com 6a, né? Mais 1 que multiplica h, 6ah mais h, olha, 6ah mais h, tá certo? Mais 3h quadrado sobre h, tá? Por quê? O que que acontece? Ó, esse menos 1, com menos o menos 1, que é mais 1, foi embora. Esse menos a aqui foi embora com esse mais a. Menos 3a quadrado foi embora com esse 3a quadrado. Né? E o que sobrou a gente colocou aqui, olha, que é o 6ah, 6ah está aqui, mais h, esse cara aqui, né? Mais 3ah ao quadrado, está aqui. Bom, ok. Feito isso, nós podemos cancelar, ó, o h aparece aqui, aqui e aqui. Então, eu posso cancelar aqui o h, né? E aí eu vou ficar, então, com 6a mais 1, mais 3h aqui. Esse h foi embora do denominador. Quando h tende a zero. Ora, quando h tende a zero, isso aqui vai para zero, isso aqui é constante em relação a h. Então, esse limite aqui vai para 6a mais 1. Né? Que significa, então, que f' de a vale 6a mais 1 para qualquer valor a pertencente aos reais. Tá? Então, esse aqui é o valor da derivada de f em a. Por exemplo, se eu quisesse calcular a derivada aqui dessa função em 1, isso seria 6 vezes 1 mais 1, né? Que daria 7. Tá? E assim eu poderia calcular, por exemplo, derivada de f em 0, 6 vezes 0 mais 1, que daria 1. Tá? Bom, pessoal, o último exemplo que eu trago aqui para vocês nessa aula de hoje é o exemplo onde nós queremos calcular a derivada de f de x igual a x elevado a n, onde n é um inteiro positivo. Tá? Nós vamos mostrar o seguinte, nós vamos mostrar que a derivada de f num valor qualquer a pertencente aos reais é dado por essa igualdade, olha, f' de a é n a elevado a n menos 1. Tá? Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos aplicar a definição. Derivada de f em a é o limite, quando h tende a zero, de f de a mais h menos f de a sobre h. F de a mais h, nós sabemos que vale a mais h elevado a n. F de a vale a elevado a n. Então, nós vamos ficar com o limite desse quociente aqui quando h tende a zero. Agora, nós vamos utilizar a fórmula do binômio de Newton, tá? Para substituir aqui a mais h elevado a n por esta somatória, porque a fórmula do binômio nos diz que a mais h elevado a n é igual a essa somatória que está aqui. Somatório k indo de 0 até n, deste valor aqui que vocês conhecem bem lá da análise combinatória, né? Que é n fatorial dividido por k fatorial vezes n menos k fatorial, vezes a elevado a k, h elevado a n menos k. Então, pelo binômio de Newton, a mais h elevado a n corresponde a esta somatória aqui, que é somatório, k indo de 0 até n, de n fatorial sobre k fatorial vezes n menos k fatorial, a elevado a k, h elevado a n menos k. Tá? Aqui, a elevado a n, como eu tinha antes, no denominador o h, como eu tinha antes, não mudou nada. Daqui para cá, olha, né, eu separei dessa somatória aqui, que contém
n mais uma parcelas, né? A última parcela, que corresponde a fazer aqui dentro k igual a n, tá? E aí, calculando essa última parcela, a gente chegou à conclusão de que ela vale a elevado a n. E eu sobrei aqui com a somatória, né, das demais parcelas, corresponde a fazer o k variando de 0 até n menos 1 aqui, tá? Só para vocês verem que, de fato, a última parcelinha dava a elevado a n. Ó. Se a gente faz k igual a n aqui, aqui eu vou ficar com n fatorial dividido por n fatorial vezes n menos n fatorial, que é 0 fatorial. 0 fatorial é 1. Então, lá no denominador eu vou ficar com n fatorial vezes 1. E no numerador eu vou ficar com n fatorial também. N fatorial sobre n fatorial vai dar 1. H elevado a n menos n é h elevado a 0, que também é 1. Então, eu só vou sobrar com essa parte aqui, que é a elevado a n. Ok, feito isso, né, a gente percebe o seguinte, ó, que a elevado a n com a elevado a n vai embora. Então, a gente esquece essa parte, tá? Esquece essa parte. E aí eu vou ficar, então, com o somatório k indo de 0 até n menos 1, disto aqui, vezes h elevado a n menos k, menos 1, por conta desse h no denominador. Então, o resultado aqui vai ficar somatório, k indo de 0 até n menos 1, deste cara aqui, vezes h elevado a n menos k, menos 1. Né? E aí, se a gente pega essa somatória que foi resultado dessa conta aqui, né, e separa ela, né, em somatório com k indo de 0 até n menos 2, mais a última parcelinha aqui, que corresponderia ao valor de k igual a n menos 1, nós vamos ver que essa última parcelinha aqui vai dar constante, ó, né? Por quê? Porque aqui fica somatório k indo de 0 até n menos 1 disto aqui. Né? Aí quando você faz o k igual a n menos 1, vai ficar aqui, ó, n menos 1, que está aqui, a elevado a n menos 1, que é esse cara aqui, h elevado a n menos 1 menos 1, tá? Que vai dar 0. Né? Porque n menos 1 vai dar 1, menos 1 dá 0, h elevado a 0 é 1. Então, sobra só essa constante aqui. E nas demais parcelas, né, somatório k indo de 0 até n menos 2, todas elas vão conter um fator aqui multiplicado por uma potência de h. Então, significa que quando eu fizer o h tender a 0 aqui nessa soma, toda essa parte aqui vai para 0, eu vou sobrar só com essa aqui que é constante. Né? Então, esse limite aqui, quando h tende a 0, vai para, né, n menos 1, a elevado a n menos 1. Isto aqui a gente sabe que é n fatorial dividido por n menos 1 fatorial, né, vezes n menos 1 fatorial, que é 1 fatorial, tá certo? Então, veja, 1 fatorial a gente sabe que é 1, n fatorial a gente pode escrever como sendo n vezes n menos 1 fatorial, que vai cancelar com esse cara aqui no denominador, vai sobrar só n aqui. Então, vai ficar n a elevado a n menos 1. Aí a gente conclui, então, que a derivada de f aplicada em a vale n a elevado a n menos 1, se f de x é x elevado a n. Tá, pessoal? Então, aqui nós utilizamos a formulinha do binômio de Newton, né? Aí depois nós separamos aqui a última parcela dessa soma, que era a elevado a n, cancelou aqui com aqui, aí aqui h elevado a n menos k dividido por h deu h elevado a n menos k menos 1, na somatória com k indo de 0 até n menos 1. A gente percebeu que a parcela dessa soma aqui, correspondente a k igual a n menos 1, dava constante, e as demais parcelas, todas elas continham a potência de h. Portanto, essa parte foi para 0, sobrou só essa. A gente desenvolveu aqui, né, n fatorial sobre n menos 1 fatorial vezes n menos 1 fatorial, viu que isso aqui dava n, chegamos à conclusão de que f' de a valia n a elevado a n menos 1. E essa formulinha aqui vai ser muito útil quando a gente quiser derivar polinômios, como nós veremos nas aulas a seguir. Tá bom, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima. Um grande abraço para vocês. Até mais. Tchau, tchau.